mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, eu quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Quero te louvar, oh, quero, Senhor, te engrandecer. Eu quero pra sempre servir-te. São limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus.
desceu de sua glória. Há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio terceiro dia, o que aconteceu? Ressuscitou. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes, eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes. Transforma, restaura meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes, eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes, eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. E até o pardal encontrou uma casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra Te
No Calvário nos amastes, com teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Declara ao Senhor pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Liz. Boa noite. Que prazer, né? Privilégio estarmos aqui nesta noite. Boa noite os irmãos de casa também, que não puderam estar aqui, mas estão participando conosco. Sejam bem-vindos ao culto desta noite. Nós já tivemos uma manhã maravilhosa na escola bíblica. Depois, né, participamos de um domingo especial, de um almoço, né, onde muitos
participaram, comemoraram com seus pais, com seus filhos, e agora temos esse privilégio de estarmos aqui nesta noite para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Amém. E nessa noite nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais como é um pai segundo o coração de Deus, e é justamente o tema dessa noite, Pai segundo o coração de Deus. Nós temos aqui nessa decoração, né, bonita, Pai segundo o coração de Deus. Sabe, Liz, quando eu fiquei pensando nesse tema durante a semana, fiquei assim pensando também sobre o que seria, né, esse segundo coração de Deus. Os pais, né, têm que ter esse exemplo de um pai maior, que é o nosso Deus. E quando a gente pensa nesse pai maior, o nosso pai eterno, o que você pode resumir de Deus? Quem é Deus como um pai eterno, como um seu pai? Deus pai para você? Deus para mim é um pai amoroso que deu o seu único filho para que nós pudéssemos ser filhos dele também. E para você? Como você descreveria esse Deus celestial? Um pai misericordioso, né, que cuida de nós, além das nossas imperfeições, que renovam as nossas forças a cada manhã, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Amém. E o pai terreno agora, está aí, ó. E você divide seu pai com mais dois. O seu pai aqui da terra, como você poderia resumir o pai Ademir? Meu pai é cuidadoso. Ele sempre zela por nossa família, cuida para que tudo corra bem nos mínimos detalhes. E para a igreja, se fosse resumir o pai de vocês em uma palavra, como vocês resumiriam? Agora, cada um vai pensar em uma palavra e vai começar falando. Vamos ouvir? Temos pais aqui, temos filhos. Uma palavra para descrever, resumir o seu pai nessa noite. Companheiro, pode falar. Provedor, protetor, um grande homem, amoroso, exemplo, educador, zeloso, amigo, exemplo. Na arquibancada tem? Galeria, gente. Então, nós ouvimos aqui várias características, várias palavras que resumiram um pouquinho o pai de cada um. E que todos nós hoje saiamos daqui com essa mensagem de pai segundo o coração de Deus. Que cada pai saia daqui nessa noite com essa mensagem. O que é ser um pai segundo o coração de Deus? E os filhos também. Que Deus nos abençoe e vamos juntos louvar o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Declarar que o Senhor é o nosso castelo forte. Declarar que nele podemos buscar socorro, proteção, o nosso Pai maior, nosso maior exemplo de Pai. Isso aí, vamos com as palmas. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos,
mas nosso Deus socorro traz. Estamos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajuda, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, é o nosso Deus. Amém, glórias ao Senhor. Para você que está chegando agora, o tema dessa noite, nós estamos pensando sobre paz segundo o coração de Deus. A Bíblia, os irmãos podem se assentar. A Bíblia conta a história de pais que ensinaram através das suas atitudes e que com certeza marcaram a vida dos seus filhos. E agora a gente vai passear um pouco pela história, conhecendo esses pais que no passado ensinaram princípios valiosos e eternos e que ainda hoje podem inspirar a muitos pais. Isso, Liz. Nós voltaremos no tempo e veremos hoje quais marcas esses pais deixaram na vida dos seus filhos. Vamos então conhecer o primeiro convidado dessa noite? Pode entrar, filho. Sou Isaac. Meu pai foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Essa foi a promessa de Deus. Meu pai depositou toda a sua fé na pessoa de Deus, por isso ele ficou conhecido como pai da fé. Meu pai Abraão sempre procurou obedecer a Deus, mesmo quando ele lhe pediu que lhe oferecesse aquilo que meu pai mais amava, eu, o seu filho. É verdade. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre Abraão, que será projetada a leitura? Vamos juntos? Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar.
Hoje, como antes, os filhos precisam de pais que depositam a sua fé em Deus e que apresentem uma fé inabalável, como a fé de Abraão, que foi falada aqui, né, pelo seu filho. Convidamos aos pais a deixarem essa marca de fé e obediência na vida de seus filhos. Então, vamos juntos louvar ao Senhor com Atos 29? Som. Isso. Som. Amarelo. Som. Isso. Som. 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 Enquanto cantamos, irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, podem estar depositando, podem estar ofertando, entregando ao Senhor. Você também que está participando conosco através do culto, né? Nas redes sociais, a transmissão online, pode também assim fazer a sua oferta, o seu depósito. Vamos cantar que nós confiamos no Senhor, que nós dependemos dEle, declarando a nossa fé e a nossa dependência ao nosso Deus. Preciso do teu amor, preciso do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti, eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, dependo da paz que vem de ti, dependo do teu olhar em mim. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Declara ao Senhor: eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Eu posso ver a tua mão a me guardar. A mão do Senhor guardando a sua vida. Eu posso crer num amanhã melhor, guardando a sua família. Ele nos traz esperança. Eu posso ver a tua mão a me guardar, guardando os nossos pais. Crer num amanhã melhor. Mais uma vez, eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu
confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Deus. Amém. Amém. Confiamos no Senhor. Vamos orar, pedir, para que Deus abençoe todos os pais, para que os pais que estão aqui nessa noite vão para casa, já depositando toda a sua fé em Deus. E também agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Vou convidar a irmã Sônia para vir aqui orar e convidar a igreja a se colocar em pé. Estaremos juntos orando, intercedendo a Deus pelos pais, a estarem depositando a sua fé em Cristo, em nosso Deus. E agradecermos também pelas ofertas, pelos dízimos que foram depositados ao altar do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, que momento ímpar que nós estamos vivendo, Senhor, quando nós podemos estar agradecendo ao Senhor por tantas maravilhas que o Senhor tem operado no seio da Tua igreja. Pai querido, nós queremos agradecer cada família aqui representada, cada pai, Senhor, que seja uma noite de gratidão, uma noite de reconhecer a bondade do Senhor sobre as suas vidas e sobre as vidas dos seus filhos. Pai, nós queremos também te agradecer, Senhor, pelas vidas que puderam colocar, Senhor, aquilo que pertence ao Senhor, pois a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de promessa, é Deus de misericórdia, é Deus que cumpre a Tua palavra, que as bênçãos do Senhor serão sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, de tal maneira que nós não saberemos nem como contá-las, Senhor. Por isso nós somos gratos ao Senhor pela provisão que o Senhor nos dá, para podermos, Senhor, sustentar a obra do Senhor, a casa do Senhor, trazendo todos os dias à casa do tesouro, que é a Tua casa, Senhor. Muito obrigado pelas essas vidas, Senhor, que o Senhor continua a abençoá-las, continua abrindo porta para os trabalhos de cada um, suprindo, Senhor, assim, todas as necessidades que nós temos na vida cotidiana. Muito obrigado pela direção deste culto, muito obrigado pelo lar representado aqui por cada família. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos guardado. Mas essa noite seja uma noite inesquecível, Senhor, uma noite quando o Senhor continuará falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos chamar o próximo filho. Podem sentar. O José. Pode vir, José. Continuaremos, passeando sobre a Bíblia e vamos ver o que o José vai falar para nós. Sou José, como sentiu o amor de meu pai Jacó? Meu pai sempre amou todos os filhos, e eram muitos. Mas seu amor para comigo deixou marcas profundas em meu caráter. Fez de mim um homem íntegro e vencedor. Amém. E vamos ver na Bíblia o que conta essa história de José. José, deixa para aqui. Vamos lá. Vamos ler então juntos? Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Jacó foi um pai cheio de amor e presente. Muitos pais fazem isso. Mesmo quando estão cansados, eles ainda acham tempo para estar com seus filhos, escutar, contar histórias, saber como foi o dia da escola, como foi o dia no trabalho. E às vezes até filhos que já são casados, procuram seus pais para pedir conselhos. Isso é tão bonito, isso mostra amor, muito amor. Com certeza, esses filhos serão sempre gratos por todo esse amor que receberam e demonstrarão nas suas atitudes a gratidão por esses atos. E falando em amor, não tem pessoas melhores para demonstrar amor do que crianças. Criança fala a verdade sempre e sabe demonstrar amor como ninguém. E o nosso Mini Kids, o Ministério Infantil, não poderia deixar de demonstrar todo o seu amor aos pais nesta noite. Vamos lá, crianças? Agora é a vez da apresentação do Mini Kids, do Ministério Infantil da Igreja Batista Boa Fortuna.
pensam da gente? Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Quer mais? Quer mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Pai é um presente de Deus, Coisa linda. não tem pai melhor que o meu. Não, de novo. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Vamos lá! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei nem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Parabéns, crianças. Deus abençoe. Que ensinamento nesta noite que vocês nos trouxeram. E nesse finalzinho, né? O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Que saiamos aqui sempre com essa mensagem. Nosso pai, o pai que Deus nos deu, ele é um presente dado por nosso Deus. E depois dessa apresentação de amor, aqui nós continuaremos ouvindo, né, mais um personagem da Bíblia que vem falar para nós sobre o seu pai. Que entre aí o terceiro personagem, que é o Moisés. Venha, Moisés. Eu sempre me emociono quando eu falo do meu pai. Eu sou Moisés, filho de Anrão, e desde que eu nasci, meu pai fez tudo para me proteger. Na época do meu nascimento, o faraó ordenou que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Meu pai cuidou de mim junto com a minha mãe Joquebede e me colocou no Rio Nilo com um cesto, e o resto da história vocês já sabem. Eu sou Moisés, filho de Anrão, o pai que protege. Então vamos ler na Bíblia o que conta essa história de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Que história marcante e emocionante.
Para uma criança, a proteção de um pai significa muito. Muito mais ainda para uma criança indefesa, como foi Moisés. A preocupação desse pai, do Arão, né, não foi em vão. Pai, através de você, que se preocupa com o bem-estar de seus filhos, Deus dará a eles tudo o que eles precisam: abrigo, calor e mantimento. Vamos orar nesse momento. Quero pedir a todos os pais, só os pais, para ficar em pé. Só pai. Quem é pai aqui nessa noite vai ficar em pé. E nós vamos orar, rogando a Deus para que os pais sejam protetores, provedores do lar, né, que sejam abençoados por Deus. Quero pedir, irmã Kátia, hoje nós não estamos pedindo pai, né, para vir à frente para fazer essa oração, rogando a Deus pela vida dos pais. Pai Santo, Pai de amor, Pai grandioso, recebe a gratidão dos nossos corações pela vida dos pais que o Senhor nos deu aqui na terra. Pais que têm nos ensinado, Pai. Pais que têm sido exemplo. Pais protetores, pais amorosos, pais cuidadores, pais presentes. Pai, nós também colocamos diante de Ti cada pai que está em pé aqui, aqueles que estão ao alcance da mídia, para que possam, Senhor, dia após dia, desenvolver essa missão tão sublime, a de serem pais, segundo o Teu coração, para que seus filhos, Pai, a exemplo deles mesmos, possam entender o que é ser filho de Deus, o prêmio da salvação, Senhor, que há em Cristo Jesus, mediante, Senhor, a fé, confessa em Ti, Pai. Que esses pais sejam instrumentos nas Tuas mãos, por meio do Teu Santo Espírito, a modificar o espaço das suas casas, exercendo, Senhor, um sacerdócio por demais especial. Inspira-os, ilumina-os, Pai, para que sejam, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, manifestando a Tua graça, manifestando o Teu amor, suprindo as necessidades emocionais, suprindo, Senhor, as necessidades físicas, acima de tudo, Pai, sendo instrumentos espirituais para a conversão dos seus filhos. Senhor, tenha misericórdia de nós, filhos, que possamos honrá-los, dedicar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um nas nossas vidas, aos nossos pais, honrando, Pai, vivendo, Senhor, uma paternidade responsável, a exemplo, Senhor, do que o Senhor é para com cada um de nós. Muito obrigado por Tua misericórdia, por Tua graça, pelo amor dos pais e por cada um que aqui está presente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar-nos. E agora vamos convidar agora os próximos filhos, que vão ser Sem, Cam e Jafé. São 3 filhos agora. Será que eles falarão de quem, hein? Que suspense. Quem sabe essa história, né? Já deu a dica com o nome, então vai ficar fácil. Olha eles aí. Somos filhos de Noé. Quem diria que tudo acabaria assim? Quanta água viria? Ninguém acreditou. Somente nosso pai e nossa família. Nós tínhamos motivos para crer, pois nosso pai sempre foi um exemplo de homem justo, íntegro e que andava com Deus. Nós acreditamos no que nosso pai nos disse, porque o conhecíamos e sabíamos que ele sempre falava a verdade. Amém. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa história, sobre Noé? Vamos juntos? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Como é bom ver que o pai faz diferença em seu lar. Pai, você pode ser um exemplo forte a cada dia na vida dos seus filhos. Tudo que você faz e fala é observado por seus filhos. Basta que você veja como seus gestos, palavras e ações são repetidos pelos seus filhos. Você é o espelho da vida para eles. Obrigada, Sem, Cam e Jafé. Pode deixar a plaquinha aqui. Fazendo favor. Então, aqui hoje nós já vimos, olha, exemplo, né, Noé, Jacó, Arão,
Teve outra aqui também, que a plaquinha. Ah, tá atrás ali. Então, são homens, né? Homens segundo o coração de Deus, que são exemplos, né, da Bíblia, como nós estamos o tema dessa noite, pais segundo o coração de Deus. Eles marcaram a vida dos seus filhos. E vocês, pais, aqui nessa noite, possuem essas qualidades, algumas dessas qualidades que foram faladas aqui, de homens de Deus? Cheio de fé. Ama seus filhos e demonstra com atitudes e palavras. Protege e cuida dos seus filhos. É um exemplo que pode ser seguido pelos seus filhos, principalmente na verdade. Deus quer dar graça de ter todas essas qualidades em cada pai. Vamos então, queria convidar toda a igreja para fechar os olhos e pensar aí agora, o filho, pensa no seu pai. Faça sua oração agora de gratidão a Deus pelo seu pai. Se ele ainda não é crente em Cristo Jesus, esse é um momento que você pode rogar ao Senhor que toque em seu coração para que ele aceite ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E você, pai, peça a Deus que o Espírito Santo do Senhor, né, faça com que você tenha cada dia essas qualidades de pai segundo o coração de Deus. E com essa oração, você fazendo essa oração, nós vamos escutar as primeiras palavras do pastor que estará trazendo a mensagem dessa noite. Deus e do Senhor Jesus esteja sobre todos nesta noite. Amém? Amém. Que noite especial, né, meus irmãos, que Deus está concedendo a cada um de nós. Deus trouxe-nos aqui para que nós o adorássemos e também para que nosso coração seja alcançado pela palavra dele, que de várias formas foi proclamada aqui nesta noite. Nós estamos agradecendo a Deus, né, porque Deus tem cuidado de nós. Aos de casa, nós queremos pedir a sua paciência. A nossa internet hoje está péssima. Então, foge do nosso controle todos os arranjos, né? A gente não tem como melhorar, porque independe de nós. Então, a gente pede a sua paciência, porque a internet hoje está muito ruim mesmo. Nós estamos, irmãos, agradecidos a Deus. Irmão Zenilton foi abençoado, né, irmão Zenilton? Por Deus, né, meu irmão? Deus está fazendo esse irmão próspero. Deus deu um carro para ele e agora ele tem o seu carro para carregar a sua família. Olha que bênção, né? E enquanto o irmão João Moreira me contava essa bênção do irmão Zenilton, eu pensava que Deus quer ver a nossa prosperidade, irmãos. Deus quer nos abençoar, conforme abençoou a vida do irmão Zenilton. Nós estamos agradecidos também nesta noite pela presença do Marquinhos, da Rosângela, do Felipe, né, Felipe? Do Lucas, meu professor ali na academia. Nós estamos agradecidos pela presença da irmã Nadir, que está hoje com a gente, né, irmã Nadir? Graças a Deus, pôde estar. A irmã Mercina também, que está ali, graças a Deus. A minha cunhada, né, que está aqui também, Rosane. A irmã Neide, o Márcio, que estão ali também, graças a Deus. São vidas preciosas, né? O Rogério e a Nativa, né, graças a Deus pela vida de vocês. O Adriano, né, que completou aniversário essa semana que passou, mas a Carol estão ali também, graças a Deus, né? O Bruno, né, que fez 15 anos. Gente, como que vocês estão ficando velhos, né? Fez 15 anos. Ontem nós soubemos aqui no encontro da família que
o Rafael e a Valquíria vão completar já 5 anos de casados. Eu sei, assim, detalhes do casamento deles, porque parece que foi ontem. Já foram 5 anos. O Fabinho e a Catiúcia já vão completar 25 anos. Meu pai, como que vocês estão ficando idosos, gente? Não é isso, meu irmão? Concorda? Meus amados irmãos, vamos à palavra de Deus, né? Antes de lermos aqui a palavra de Deus, também nós queremos dizer que no próximo final de semana, nós vamos ter no sábado, 14 horas, 2 horas da tarde, o Congresso da Juventude Batista Boa Fortuna. No sábado, 14 horas, somente para a partir de 16 anos. Quando for à noite no sábado, a partir de 7h30, não é isso? 7h30, aí a idade já está liberada para todas as pessoas participarem, abaixo de 16, mas no sábado à tarde, somente a partir de 16 anos de idade. No domingo pela manhã, nós vamos ter a escola normalmente, só que aqui dentro do templo, irão ficar aqui os adolescentes e os jovens, e vai ser transmitido também a escola bíblica. A partir desse domingo nós vamos transmitir a escola bíblica, se Deus permitir, né? Nós vamos começar com a classe avançar, e aí, se Deus permitir, nós vamos continuar transmitindo a escola bíblica discipuladora ou multiplicadora. Estarão conosco, irmãos, falando aqui para os jovens, o pastor Leandro, lá de Bom Jesus, e o pastor Samuel, da Igreja Batista Aeroporto. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Dá um corte aí para mim no som, fazendo favor. Gênesis capítulo 22. Se o irmão puder compartilhar a palavra de Deus com quem, porventura, esteja sem a Bíblia, compartilhe aí, irmão, a palavra de Deus. Antes de lermos esse texto, capítulo 22, Gênesis 22, de 1 a 14, pais segundo o coração de Deus, nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos pais ausentes. Vamos agradecer a Deus pela vida dos pais ausentes, pelo legado que eles deixaram, pelas marcas que eles deixaram na vida de muitos irmãos. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Nós estamos com a palavra do Senhor nas nossas mãos, desejosos de que ela venha para o nosso coração. Por isso, Deus, usa o teu servo para que ele seja cheio do Espírito Santo, Pai. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de todos os pais presentes e também pela vida de todos os pais ausentes, pais que viveram entre nós, que deixaram seus filhos, que deixaram legados da família, Pai. Nós queremos te louvar pela existência daqueles pais que já estão na eternidade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor pela vida deles, ó Deus, pelas marcas que deixaram na vida dos seus familiares, Pai. Agora, Deus, abrimos mais uma vez o nosso coração para receber tudo quanto o Senhor mandou para nós. Fala, porque nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me acompanhe aí na palavra de Deus. Passado algum tempo,
Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou para o holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Deixem suas Bíblias abertas, até mesmo para quem sabe você dar uma olhadinha a mais no texto, né? Quem sabe grifar aí alguma coisa que você queira, que Deus vai falar ao seu coração, tenho certeza disso, porque nós estamos num lugar propício para Deus falar ao meu e ao seu coração. Irmãos, ainda que nós pensemos no tema paz segundo o coração de Deus, a palavra de Deus nesta noite, ela não está presa aos pais, ela vai falar aos pais, ela vai falar às mães, ela vai falar aos filhos, ela vai falar para quem tem ouvidos para ouvir. Me ajudem, irmãos. Para quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, o Espírito disser ao seu coração. É muito interessante quando nós observamos os acontecimentos bíblicos, porque os acontecimentos bíblicos, eles são acontecimentos reais, no solo da realidade. E esse texto aqui, irmãos, ele está acontecendo aqui dentro do solo da realidade da terra. É uma família. Depois de uma longa espera, às vezes nós nos desesperamos depois de uma única oração e Deus não nos atende. Nós desesperamos e nós abandonamos a oração e não queremos orar mais, porque Deus nunca me responde uma oração. Abraão, ele está esperando a promessa de Deus, que Deus lhe deu, que ele teria um filho ainda na sua velhice.
Muitos anos se passaram, 25 anos se passaram para o cumprimento de uma promessa, e Abraão, de uma promessa não, de um milagre, irmãos, vamos lembrar que Abraão estava com 100 anos de idade, e a sua esposa estava com quase 100 anos também de idade. Nós não estamos falando de uma simples promessa, mas nós estamos falando de um milagre operado por Deus. É dentro desse contexto que acontece esta passagem aí, que Deus vai então agora simplesmente dar uma ordem para Abraão: você deve sacrificar o seu único filho, e a Bíblia diz, o filho a quem você ama. Dentro, irmãos, desse texto nós vamos tirar rápidas lições para as nossas vidas. Eu gostaria que, se possível, você anotasse essas lições, para que você depois, para que você depois orasse a Deus e pedisse para que você possa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Como são as pessoas, os pais, segundo o coração de Deus? Pais, segundo o coração de Deus, têm um relacionamento com Deus. Olhe na sua Bíblia os versos 1 e 2, que pais, segundo o coração de Deus, têm um relacionamento com Deus. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Por que Deus conversa com Abraão? Porque Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus? Você é do tipo de filho que conversa com o seu Pai Celestial? Você permite que Deus fale ou você só fala com Ele? Nós podemos entrar numa estrada de só falar. Aliás, irmãos, nós devemos observar que esse é um tempo que nós queremos falar tanto e queremos ouvir pouco. A pessoa está na metade da frase e nós já estamos completando para ela, porque ela está muito lenta para falar, não é? Mas aqui, irmãos, relacionamento significa ouvir Deus. Obrigado, Simone. Ouvir Deus e falar com Deus. E Abraão era esse homem, segundo o coração de Deus, que tinha um ouvido para ouvir a voz de Deus. Mas, pastor, Deus não tem falado comigo. Tem. Com certeza que Deus tem. Talvez o seu ouvido não esteja afinado para ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja ouvindo tantas outras vozes que não tem ouvidos para ouvir a doce voz de Deus. Ouça a voz de Deus e tenha um relacionamento com Deus. Pais segundo o coração de Deus tem como princípio a obediência a Deus. Olha aí na sua Bíblia, os versos 3 e 4. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Olha, você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, você precisa ter como princípio da sua vida a obediência à palavra de Deus. Irmãos, Deus, Ele tem mais prazer na obediência do que no culto que nós prestamos a Ele. Não adianta querermos prestar culto a Deus se nós vamos aqui na palavra de Deus e desobedecemos a palavra de Deus. Qualquer princípio, qualquer assento aqui, se nós não obedecermos, Deus não se agradará
do culto que nós ofertamos a Ele. Mas aí, para obedecer a palavra de Deus, eu preciso também ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ter contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós estamos lendo nesse mês de agosto alguns livros da Bíblia. Um deles, que nós estamos hoje 14 de agosto, né? Então, Juízes 14. E aí, o que Deus falou ao seu coração através de Juízes 14? Tem dois versos lá em Juízes 14, no verso 6 e no verso 19, que está escrito assim: e o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Aí o que eu tiro disso para mim? Que Deus, pelo seu Espírito, quer se apossar da vida do Josué. Quando eu pego essa leitura para a minha vida, eu estou aplicando isso ao meu coração. E aí serei propenso a obedecer a palavra de Deus. Mas tem uma outra lição aí, irmãos, que pessoas segundo o coração de Deus, ou pais segundo o coração de Deus, têm como parâmetro para o companheirismo familiar a pessoa do Senhor Deus. Como que eu vou ser um pai melhor? Como que eu vou ser um familiar melhor? O meu parâmetro é Deus. O meu parâmetro é Deus. Olha os versos de 5 a 8. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Olhou aí na Bíblia? Logo no início aí, verso 5, o verso de número 6, você observou a expressão da palavra de Deus: adorarmos, eu e o rapaz, voltaremos, companheirismo familiar. Mas o parâmetro é Deus. Olha o outro verso aí. E caminhando os dois juntos. Caminhando os dois juntos. Mas aí no final do verso 8, e os dois continuaram a caminhar juntos. Mas pastor, eu não tenho exemplo familiar para isso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que o seu parâmetro é Deus. Deus. Mas pastor, eu não tive exemplo, eu não tive aula disso. O seu parâmetro é Deus. Deus é o seu parâmetro. Ontem, irmãos, aqui no Ministério com Casais, a gente falou algo muito parecido com isso. Que de um lado está o casal, um lado, né? Então a esposa aqui, o esposo lá de cá, e eles estão caminhando juntos até um determinado alvo. Mas quando eles estão caminhando juntos e vão em direção ao mesmo alvo, eles vão se encontrando como num triângulo. Já viu a figura do triângulo? O triângulo ele começa aberto, não é isso? O casal está aqui, vem convergindo para aqui, para o mesmo alvo. Nessa ponta aqui está Deus. Quando o casal vai se aproximando de Deus, o casal vai se aproximando um do outro. Qual é o seu parâmetro para a família? Deus.
não tem desculpas. Depois que Jesus entra no nosso coração, Ele muda a nossa mente, Ele muda a nossa alma, Ele muda, Ele nos transforma. E aí nós jogamos todas as desculpas fora, porque agora o nosso parâmetro passa a ser a pessoa de Deus. Mas tem uma penúltima lição aí para a gente tirar do texto. Pais ou pessoas segundo o coração de Deus tem como regra o que mesmo? A fé. Pais ou pessoas segundo o coração de Deus tem como regra a fé. Olha aí, irmãos, pegando o 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha, irmãos, essa resposta. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover, fé. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, olha a caminhada de obediência, relacionamento com Deus, a caminhada, meus amados irmãos, de fé, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Se chegar no lugar que Deus não indicou para a gente, nós vamos nos dar mal, mesmo com Deus tão misericordioso. O que aconteceu ali? Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha, irmãos, novamente aí para os versos de 8 a 12. Olha, essas ilustrações aí, irmãos, esse texto é tão cheio de detalhes. Sabe por quê? Porque esse texto, irmãos, talvez fosse eu que fosse escrever esse texto, eu ia colocar esse texto bem resumido, porque esse texto diz assim, olha, volta um pouquinho esse slide aí, volta um pouquinho fazendo favor, olha aí o texto, irmãos, olha, respondeu Abraão, depois, verso 8, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram àquele lugar, o lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque. Se fosse eu que fosse escrever aqui, eu amarrou seu filho e pronto, acabou, mas colocou Isaque. Não tem dúvida. Deus quer tudo claro na sua palavra, para que ninguém distorça a sua palavra, para que ninguém invente uma outra palavra. Ela aqui já está pronta para nós, é a palavra do nosso Deus. Colocou sobre o altar em cima da lenha, claro, para não ter dúvida, não é? Que ele foi colocado ali em cima do altar, foi o sacrifício total ali mesmo, e aí Deus vai intervir, né? Não faça mal, rapaz, porque agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu único filho. Irmãos, pai segundo o coração de Deus mantém a porta da fé, irmãos, a chama da fé na sua alma. Há pessoas que entendem da Bíblia mais do que todos nós juntos aqui, mas não temem a Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem o temor do Senhor, não age pela fé. Abraão não, Abraão é um homem de fé. Mas por que Abraão, ele levou
ele levou o seu filho e ele vai até o ponto de sacrificar o seu filho a quem ele amava. Por quê? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé. E aí, a Suelane leu aqui, mas a Liz, anteriormente, né, a passagem lá do Novo Testamento para explicar esse texto aqui, dizendo o seguinte: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, que é Abraão, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta, olha a fé, que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você consegue enxergar a porção da fé aqui na palavra de Deus? Quando for ler a palavra de Deus, faça aquela oração que foi feita lá no Novo Testamento a Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, ajuda-me a ler a tua palavra com os olhos da fé. Jesus, ele questiona: será que quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Na terça-feira, se Deus permitir, na noite do clamor, nós vamos estar falando sobre fé. Você tem fé? É a pergunta que nós vamos fazer lá. Mas você tem fé? Você tem agido pela fé? Você é um homem, um pai, uma mãe, uma pessoa segundo o coração de Deus, cheio de fé? E a última resposta nossa aí para o texto: pessoas ou pais segundo o coração de Deus tem como foco a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, os versos 13 e 14 aí. Porque pessoas, pais, mães, segundo o coração de Deus, tem como foco a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abraão, verso 13, ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isto, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. O autor aos Hebreus, ele nos adverte para que nós jamais tiremos os nossos olhos do alvo, da pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, do foco que é o Senhor Jesus Cristo, para vencermos os embaraços e os pecados que tão de perto nos assediam. Meus amados irmãos, nós estamos no mundo, não é pelo fato de sermos convertidos a Jesus Cristo que eu e você somos tentados todos os dias, com pecados e com embaraços, até dentro do templo. Eu vou entrar no templo, estou são e salvo. Está nada. Está não, irmão. Não está. Nós precisamos manter o nosso foco na pessoa do Senhor Jesus. Olha o que diz o autor aos Hebreus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, irmãos, nós fracassamos. Lembra de Pedro? Pedro diz assim: Jesus está andando sobre o mar. Pedro diz: se é o Senhor, manda-me ir ter com o Senhor por sobre as águas. Jesus, vem. E ele foi olhando para Jesus e andando sobre as águas, como se estivesse andando em terra firme. Mas a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Se você colocar os olhos em você, você vai afundar.
Se você colocar os olhos nas pessoas, você vai afundar. Quer ver um exemplo? O irmão Oswaldo sempre conta aqui o exemplo de uma pessoa que olhava para ele e dizia assim: você é meu espelho. Ele dizia: não, seu espelho é Jesus. Seu espelho é Jesus. Coloque os olhos em Jesus. Coloque os olhos em Jesus. Mantenha o foco em Jesus. Abraão, ele tinha o foco na eternidade, irmãos. É muito bonito quando a gente vai lá em Hebreus e a gente lê lá no capítulo 11 que aqueles homens, eles tinham lá no Antigo Testamento os olhos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que lição para nós hoje. Não perdermos essa essência do cristianismo. Olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa salvação. Sem Jesus não existe céu. Sem Jesus não há cristianismo. Sem Jesus não há vida eterna. E quando Abraão olha, lá está aquele animal preso nos chifres, num arbusto, e aquele animal vai morrer no lugar de Isaac, apontando para a pessoa do Senhor Jesus, que morreu na cruz, pelo meu e pelos seus pecados. Amém? Vamos fechar? Vamos concluir, irmãos, diante das palavras que nós ouvimos aqui nesta noite. Eu e você somos desafiados a sermos pais, filhos, pessoas segundo o coração de Deus. Como? Tendo um relacionamento com Deus, um relacionamento próximo com Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da adoração, por meio da prática da vida cristã, tendo como princípio de vida a obediência a Deus e a palavra de Deus, tendo como parâmetro para o convívio, o companheirismo familiar, a pessoa de Deus nas nossas vidas, tendo como regra a fé e tendo como foco principal, o foco único, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como que as pessoas te veem? Será que as pessoas te veem como alguém segundo o coração de Deus? Ali está um homem segundo o coração de Deus. Ali vai uma mulher segundo o coração de Deus. Ali vai um adolescente, ali vai um jovem, uma criança segundo o coração de Deus. Mas será que os da sua casa te veem como alguém segundo o coração de Deus? Pode acontecer que as pessoas lá fora veem alguma pessoa e falam assim: aquilo ali é uma bênção. E os de casa olham e dizem assim: nossa, aquilo ali é um enguiço. Mas se a gente passar no teste da nossa casa, nós estamos feitos lá fora. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa no privado. Não adianta nada transparecer bênção lá fora se dentro de casa nós não somos. Hoje pode ser o dia da virada da sua vida. Hoje pode ser. Agora pode ser o momento da virada da sua vida. Para isso você precisa se arrepender dos seus pecados. Para isso você precisa confessar os seus pecados a Deus. Para isso você precisa pedir a Deus para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida, para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Irmãos, um dia aconteceu algo assim tão bonito. Deus disse o seguinte: olha, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha que coisa linda. Ele fará tudo que for da minha vontade. Olha, irmãos, o que Deus disse? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Homem segundo o coração de Deus faz a vontade de Deus, irmãos. Por quê? Porque é obediente a Deus e à palavra de Deus. Mas sabe que antes desse verso aí tem o começo do versículo. Passa aí para nós, fazendo favor. Olha,
Depois, o versículo começa assim, ó, depois de rejeitar Saul. Depois de rejeitar Saul. Já viu aquela crença que Deus aceita todo mundo? Não, não é verdade. Deus ama a todos. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, não confessar os seus pecados, não pedir a Deus para ser uma pessoa segundo o coração dele, ele rejeitou Saul. Sabe por quê? Porque Saul era desobediente. Saul transparecia o que não era. Saul conhecia as palavras, irmãos, do culto a Deus, mas ele não conhecia o Deus do culto. E é assim, Deus ele aceita, mas Deus também rejeita. Queira ser aceito por Deus nessa noite. Peça a Deus, Deus me aceita. Quem é você diante de Deus? Hoje pode ser a noite da sua virada, o momento da virada da sua vida. Para isso você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e pedir a Deus para perdoar os seus pecados. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Quem sabe nessa noite você quer tomar uma decisão com Deus. Fale com Deus aí. Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Deus, eu me arrependo dos meus pecados e peço para que o Senhor me perdoe dos meus pecados, porque eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração. Eu quero ser obediente à palavra. Eu quero ser uma pessoa de fé. Eu quero ser uma pessoa que tenha companheirismo, tendo o Senhor como parâmetro. Eu quero colocar o meu foco na pessoa do Senhor Jesus. Pai querido, que estas bênçãos tão grandiosas, a bênção que é ter Jesus como Salvador, que é pertencer ao reino e à igreja do Senhor, seja realidade na vida de cada pessoa agora, Pai. Que estejam acontecendo aqui, ó Deus, arrependimentos, confissões, recebimento da vida eterna, Senhor. Salva vidas aqui nesta noite. Deus, que seja uma noite de virada na vida de cada pessoa, ó Deus, nesta noite, Pai. De cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra pela rede social, Pai. Nós clamamos, ó Deus, as Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Que bênção, né? Mas nós estamos chegando ao fim desta noite. Mas antes, a gente não pode deixar, né, Liz, de convidar todos os pais aqui à frente, como a igreja sempre encerra, né, os cultos celebrativos, de Dia das Mães, Dia dos Pais. Todos os pais que estão aqui, gostaríamos de convidá-los aqui à frente. Todos os pais. Vamos encher, né, esse altar com os pais que estão aqui no templo hoje, os pais que estão em casa, sintam aí abraçados, né, com um abraço da Igreja Batista Boa Fortuna. Olha que bonito, né? São homens de Deus, são pais segundo o coração de Deus, que estão aqui nesta noite. E os filhos, tem filho aí no templo? Temos, né? Todos os demais que estão aqui, né, que são filhos desses homens que estão aqui à frente, ou são filhos, né, de outros pais que às vezes estão em casa, ou são pais ausentes.
falarão agora comigo a seguinte frase: Pai, você é um pai segundo... Vamos de novo, que senão nós não vamos entender, né? Pai, você é um pai segundo o coração de Deus. Vamos proclamar isso para esses homens aqui à frente? Pai, você é um pai segundo o coração de Deus. E agora nós vamos ficar em pé, igreja, e vamos cantar com muita garra mesmo, louvar o Senhor, a bênção de Israel. Pedindo a Deus que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada pai aqui à frente, conduzindo-os nos seus lares, fazendo deles homens segundo o coração de Deus. Vamos lá, grupo? Bem forte, igreja. Quero ouvir bem forte mesmo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Amém. Pastor Josué, ore pedindo, que a bênção do Senhor acompanhe todos esses pais, todos os irmãos
aqui nessa noite. Senhor, a Ti seja, ó Deus, toda a honra e toda a glória nesta noite, Pai. Agradecemos, ó Deus, pelos impactos do Teu Espírito Santo aos nossos corações, Pai. Queremos reverberar, ó Deus, estas bênçãos durante esta semana, Senhor. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos pais, dos filhos, pela vida da família aqui nesta noite, Pai. E agora, Deus, que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora que há em Cristo Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre o Teu povo aqui nesta noite, sobre o Teu povo em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir esses pais, segundo o coração de Deus. Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Parabéns para os irmãos. Obrigada. Deus abençoe cada família que veio aqui esta noite. Boa semana para os irmãos. Seu rosto em Ti e conceda Sua graça e Te dê paz.